Semana Passarinheira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao evento 100% online, 100% gratuito Semana Passarinheira. Eu também sou observadora de aves, médica veterinária, ornitóloga e criadora do curso de observação de aves mais completo do Brasil, Rotina Passarinheira. Estamos começando o nosso terceiro episódio, no qual eu vou falar para você sobre os fundamentos que, quando ignorados, bloqueiam o seu sucesso na observação de aves. E também vou apresentar, lógico, soluções eficazes para resolver todos esses bloqueios. Será que você tem algum? Vamos resolver hoje? Além disso, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de conhecer e fazer parte do meu seleto grupo de alunos do curso Rotina Passarinheira, que foi especialmente desenhado, formulado por mim, para que você atinja o máximo da satisfação pessoal ao observar aves todos os dias para o seu bem, porque é pura terapia, pelo bem também das aves, porque contribui para o conhecimento, valorização e conservação delas. Que é o tema central dos aprendizados dessa semana, na qual eu estou te mostrando como é possível conhecer e identificar os pássaros por conta própria na sua região, pelo canto e também pela aparência. Eu quero que você faça isso de forma independente, porque isso vai te dar liberdade de praticar diariamente para aliviar o estresse, a ansiedade e ainda contribuir para a preservação das espécies. Aliás, falando em preservação das aves e ambientes, eu vou falar muito hoje sobre qual é o caminho para que você possa contribuir com a ciência cidadã, focando nas vantagens para você e também para as aves. Hoje você vai entender perfeitamente o que é ser um cidadão cientista e que é possível você, mesmo sem formação nenhuma na área, ser um cidadão cientista que contribui para a conservação das espécies. Mas antes, eu quero agradecer de todo o coração a todas as mensagens de carinho que eu recebi de vocês sobre o segundo episódio. A Tânia Rodrigues comentou: muito legal aprender todas essas dicas. Estou louca para colocar em prática. A Aline, que aula maravilhosa! Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado, Melissa. Suas dicas estão me ajudando e motivando muito. A Berenice Freire comentou: estou achando muito legal essa semana. É bom aprender com o grupo de uma forma tão prazerosa, conhecendo os pássaros e novos amigos. Que bom! Quando fico no meu quintal, tenho que me policiar, senão não executo minhas tarefas domésticas. É, tem que tomar cuidado. Eu sempre brinco que trabalhar às vezes atrapalha nossos passarinhados. Brincadeira, gente. E o Wilson, muito gratificante participar da Semana Passarinheira. Obrigado, Melissa. O Gilmar Maiolino também comentou: adorei o segundo episódio, muito esclarecedor verificar a diferença de voz de um mesmo gênero. Excelente também poder comparar as espécies de um outro local com o da minha cidade e ver que podemos encontrar espécies iguais. E o Allan Kardec comentou: acabei de usar o BirdNet e identifiquei uma ave que há dias apareceu no meu quintal e eu não conseguia identificar. Tratava-se da Juruviara boreal. Muito obrigada, professora. Também a Cláudia comentou: aula maravilhosa, professora fala com clareza e conhecimento, que facilita o entendimento.
O Antônio Biononas também comentou: episódio incrível, muitas informações bacanas e que irão me ajudar muito na identificação de aves. Achei sensacional a abordagem das doenças e sintomas, alusionando os métodos e aspectos importantes da identificação. A Aline Santanas, aula maravilhosa, ansiosa pela próxima. E a Natália enfatizou aqui a importância do diagnóstico para a identificação de aves, porque as aves elas são muito rápidas. Então a gente tem mesmo que conhecer os cantos, o jeitinho de voar, os comportamentos. Ela pegou direitinho a ideia. Parabéns! Também a Helena comentou: o exemplo que a professora usou foi muito legal, porque mostrou como podemos nos enganar. A gente se engana mesmo. Tem que tomar muito cuidado, muitas espécies são parecidas demais. O Wilson Rosa, achei bastante interessante as comparações apresentadas para se identificar a espécie. E o Sérgio, estou aprendendo a ver e ouvir a natureza com novos olhos e ouvidos. Obrigado pelas aulas. E o Leandro, gostei demais, porque já tenho interesse por aves por maior parte da minha vida. Agora, especializando, fica melhor ainda. E o Bruno, maravilhoso, autoexplicativo. E o Elton comentou: gostei muito, me esclareceu bastante quantas espécies tem na minha região e em outras também. É, gente, isso é muito contraintuitivo. E para relembrar o que foi que nós estudamos no primeiro episódio e no segundo, lembra que eu expliquei para vocês no primeiro episódio os benefícios de se praticar observação de aves todo dia. Falei do transtorno de déficit de natureza, comentei do aumento super relevante dos casos de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, por conta da pandemia, e também comentei como que a observação de aves se comportou em relação a esses problemas. Houve um aumento de quase 50%. Olha só, é a observação de aves ajudando você a combater o estresse e a ansiedade. Tá aprovado, gente. Também apresentei para vocês as principais ferramentas para que você possa identificar as aves na sua região: o Wikiaves, o BirdNet, o Merlin e o eBird. Hoje nós vamos falar mais ainda sobre eBird. Também apresentei para vocês o meu super método diagnóstico de identificação de aves, que tem 3 pilares. Você tem que saber o que é possível de ter na sua região, a lista básica, agora você já está craque. Os sintomas, que seriam as características do passarinho, como que ele voa, como que ele nidifica, o que ele come, quais são as cores, as marcações de campo, o tipo de ambiente. Tudo faz diferença. E falei muito também que conta a sua experiência, o que você tem observado e ouvido no local onde você mora, e que observação de aves é um treino que tem que ser diário. Então, eu mostrei esse quadro comparando as aves de Manaus com as aves de Itaiandu. Mostrei esse painel para a gente conseguir chegar no diagnóstico de uma ave pretinha, lembram? Por fim, eu deixei claro que não existe receitinha pronta de bolo para identificação de aves. Cada um de vocês tem que descobrir quais são as espécies mais comuns na região de vocês. E eu forneci as ferramentas para que vocês tenham condições de construir a lista de vocês. E hoje eu vou apresentar quais são os obstáculos que te impedem de chegar no sucesso na observação de aves e as soluções para que você
não fique bloqueado, que tenha muito sucesso e identifique todos os passarinhos aí da sua região pelo canto e também pela aparência. Os principais obstáculos que roubam o seu sucesso são, na verdade, crenças que te limitam, crenças limitantes. E as principais crenças são: o maior prêmio é registrar uma espécie inédita, os tais lifers. Eu vou explicar cada tema, tá bom? 2. Segundo obstáculo, para observar aves é preciso viajar. Ai, 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 não acreditem nisso. E o terceiro obstáculo, observar aves é sinônimo de fotografar aves. Vou mostrar para vocês que isso daí não te ajuda em nada. Muitas pessoas concentram toda a sua energia em encontrar as espécies inéditas de inúmeras regiões. Muitas vezes mal sabem quais são as espécies que tem na sua região e já saem aí pelo Brasil afora procurando espécies novas. Gente, isso é um grande erro. Por quê? Porque essa não é a única forma de você obter a sua adrenalina na observação de aves, de você se completar com a atividade. É importante, imprescindível que você consiga ressignificar esses lifers, essas adrenalinas. Como é que pode ser feito isso? Você tem que encontrar a sua motivação, o seu porquê, o que te move para observar aves. No meu caso, uma das coisas que me move e muito é justamente poder contribuir para a preservação delas. E é por isso que eu observo e chamo a geral para observar, porque eu acredito demais que isso pode realmente ajudar as espécies e os ambientes na conservação. E eu acredito que esse é um porquê de muitos de vocês. Também, gente, vocês podem ressignificar o lifer de vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que lifer pode ser qualquer informação nova. Não necessariamente tem que ser uma espécie nova. Gente, isso é muito difícil. É um caminho das pedras. É muito mais fácil você conseguir um som novo de uma espécie comum, você conseguir registrar um comportamento novo de uma espécie comum, registrar um vídeo novo, uma foto nova, mais de perto, mais bonita, de uma espécie que é comum ou que às vezes nem é tão comum, mas que é da sua região. Cada região tem cerca de 200 espécies e você pode muito bem explorar esse potencial na região de vocês e sentir como que isso é gratificante. Concentre a sua energia no que é mais acessível e disponível. Para que ficar toda hora nessa ânsia de viajar para longe para registrar espécies, sendo que muitas delas estão pertinho de você e você não consegue perceber nem a presença dessa espécie? Conheça bem o que está perto, o que está fácil, o que está acessível para você, para depois você ter vontade de conhecer outros lugares, outros ambientes. Gente, fazer isso é muito melhor em todos os sentidos. Melhor porque você pode ser uma sentinela local, melhor porque é muito mais barato você observar todo dia na sua casa e quando você pode, viaja, mas valha-se desse recurso da observação de aves para estar do seu lado todo dia. Segundo obstáculo, para observar aves é preciso viajar. Acabei de tocar nesse ponto. Aprenda a atrair espécies para sua casa. Explore o seu município. Nem sempre a gente tem tempo e dinheiro para ficar viajando. E, gente, de verdade, você pode ficar muito satisfeito ou satisfeita com as observações, com os registros,
com as fotos, com os vídeos, com as gravações sonoras que você pode fazer na sua casa ou muito pertinho da sua casa ou explorando ambientes diferentes no seu município. Um dia vai num parque, outro dia vai numa estrada de terra, outro dia você vai numa outra região do seu município, vai numa área de floresta, vai numa área rural, se possível. Cada cantinho tem a sua avifauna específica. Terceiro obstáculo: observar aves é sinônimo de fotografar aves. Ah, gente, isso aqui é uma confusão que rouba, que destrói a carreira de muito observador de aves iniciante. Por quê? Porque acaba gerando muita frustração. O observador de aves iniciante, muitas vezes, ele vê a foto de um fotógrafo experiente que tem um equipamento de ponto, equipamento super complexo, muitas vezes super caro, com lentes muito grandes e quer comparar os resultados, gente. Não, é desleal. Nada contra aos fotógrafos, só penso que cada um no seu quadrado, digamos assim. Existem formas de observar as aves sem que tenha essa obrigatoriedade da foto. Falando em foto e registro, existe uma certa confusão aqui também. Muitas pessoas pensam que para registrar uma espécie tem que tirar uma foto e não é verdade. Você também pode registrar uma espécie colocando-a numa lista de espécies, se você tem certeza. Você pode registrar através da gravação de um canto e a foto que você tirou de um pássaro ou fez um vídeo com seu celular é um registro, sim, desde que dê para identificar a espécie. E, gente, toda foto, independente da qualidade, se der para identificar a espécie, ela tem todas essas informações valiosas, que são a data daquele encontro com o passarinho, a hora exata, o local e a espécie. Então, olha quanta informação! E é isso que as plataformas de ciência cidadã precisam. É aí que você entra. Outro problema que isso gera é que muitas pessoas pensam assim: ah, eu gostaria muito de observar aves, mas eu não tenho uma máquina fotográfica potente, eu não tenho uma lente de grande alcance. Gente, não precisa começar com um equipamento assim tão caro e tão complicado de usar. Você pode muito bem, e eu aconselho que você comece com um binóculo, que é um equipamento que vai te dar muita satisfação, vai permitir que você veja muito detalhe, identifique as aves e você com o tempo vai perceber qual que é o seu perfil para máquina fotográfica, se é uma super zoom, se é uma DSLR, se você aguenta ficar carregando uma lente muito pesada, tudo isso é super importante. Portanto, comece com binóculo, que é muito mais barato e vai te dar muito mais satisfação no começo, principalmente. Tem gente também que tem a crença de que uma foto isolada garante a identificação da espécie e também não é verdade. Existem muitos casos. Os casos clássicos são das helênias, as parentes dos bem-te-vis, que são praticamente todas iguais. Elas são muito semelhantes, gente. Até tem uma brincadeira que é esse guia definitivo de identificação de helênia. Vejam aqui que os desenhos são completamente iguais e os nomes são diferentes. Pegadinha, né? Mas por que será que o observador de aves no Brasil tem esse tipo de vício, esse tipo de crença? Você já se perguntou isso? Na realidade, essas crenças fazem parte do perfil de observador brasileiro.
porque essa é a formação do observador brasileiro e é totalmente diferente da formação do observador de aves norte-americano, por exemplo. Dá uma olhada. O observador de aves brasileiro, ele tem o foco na foto. Ele também usa muito mais a plataforma de ciência cidadã Wikiaves. Aliás, já vou fazer aqui uma ressalva. Não tenho nada contra, aliás, eu tenho tudo a favor ao Wikiaves. A minha única ressalva é: usem o Wikiaves, vírgula, mas usem também o eBird. Eu vou explicar por quê. O observador de aves brasileiro, ele é muito colecionador de figurinhas, coleciona espécies novas, os tais lifers que eu comentei com vocês. E o observador brasileiro, ele quer tirar boas fotos. Para ele, somente aquela foto perfeita é a que vale. Muitas vezes até deleta uma foto antiga, um pouco mais feia, digamos assim, para colocar uma foto nova. Isso é um erro, gente, porque exclui um registro de importância para a ciência cidadã. Agora, o observador de aves norte-americano, ele dá mais ênfase para o registro, para aquele encontro com a espécie. Utiliza a plataforma de ciência cidadã eBird, porque essa é a plataforma deles. Mas o foco deles é colecionar momentos com as aves, ter um momento de interação, de visualização, de observação. Afinal, observar aves é prestar muita atenção nas aves, em tudo que se mexe, em tudo que canta. Nesse sentido, o observador de aves norte-americano também está mais interessado em ver e ouvir as espécies com o binóculo ao invés de tirar fotografias. E é nesse momento que eu quero passar para vocês as orientações para que vocês equilibrem essa balança, para que vocês queiram as fotos, mas que isso não seja um peso para vocês, sabe? E que vocês também curtam muito observar as aves com o binóculo, curtindo e colecionando momentos com as aves, que isso vai trazer muito mais leveza para as observações de vocês. Assim como observar as aves na casa de vocês, que é muito mais barato, muito mais disponível, acessível e te permite treinar todo dia. Aí, para que vocês tenham todos esses benefícios, a plataforma que eu indico para vocês é o eBird, porque vocês vão poder exercer a motivação pessoal de vocês, que é o que move vocês, ajudando na conservação das espécies, ressignificando os lifers, tudo que for diferente sobre uma mesma espécie é um tipo de lifer. Tudo vai estar mais disponível. Vocês vão também aprender como poder organizar e salvar os seus dados, as suas fotos, os seus sons, as suas listas, planejar suas passarinhadas, criar hotspots, que são pontos que centralizam, organizam e compilam todas as listas que vocês fizerem das espécies da região de vocês. Vocês vão contribuir com a ciência cidadã, vão poder também praticar observação de aves todos os dias, vão participar de vários desafios que o próprio eBird coloca na frente de vocês e vão aprender, gente, porque eu sempre repito e digo, frequência vem antes de excelência. Você tem que estar treinando a observação de aves para que você possa aprender e cada dia saber mais sobre identificação pelo canto e também pela aparência. Não adianta somente estudar, você tem que estudar, ter um embasamento e praticar. Para isso também precisa de motivação, de um grupo, de conhecimento, senão você se bloqueia, você se emperra lá nas ferramentas e nada flui. Mas no final, o que é o eBird? O eBird é uma plataforma de ciência cidadã como o Wikiaves, só que a principal funcionalidade é produzir
listas de espécies, que é justamente você escrever em um local específico todos os nomes dos passarinhos que você conseguiu perceber a presença naquela hora e naquele local. E o eBird te ajuda com tudo isso, colhendo o trajeto que você observou, colhendo as coordenadas geográficas de cada passarinho registrado, ajudando com o nome das espécies, o nome popular. E fazer listas no eBird é a menor unidade da passarinhada. Não tem nada mais simples do que você anotar o que você está percebendo que está presente naquela região, naquele momento. Todas as outras coisas que você pode fazer são mais difíceis e exigem mais equipamento, como gravar um som, como tirar uma foto. É inegável. Fazer lista de espécies é muito inclusivo. E desculpa, eu vou dizer aqui que as pessoas que dizem que não gostam de fazer lista de espécies é porque não têm o hábito e ainda não conseguem ver todas as vantagens que estão embutidas nessa prática de fazer lista. O eBird também permite que você avalie, que você ajude a conhecer a abundância de cada espécie no local que você mora. É por isso que eu falo que o eBird é uma plataforma quantitativa e qualitativa. Qualitativa porque você diz qual é a espécie e quantitativa porque você diz quantos indivíduos você está vendo todo dia. Isso é o poder. Então tá aqui para você ter uma ideia de como o eBird é utilizado ao redor do mundo e no Brasil. O eBird tem 10.710 espécies observadas no mundo, 74, quase 75 milhões de listas completas e 828 mil eBirders em 253 países diferentes. E aqui no Brasil? Aqui nós temos 1.793 espécies observadas. Notem que nem são todas as espécies brasileiras, porque nós temos 1.971 espécies aqui no Brasil. São 504 mil listas completas aqui, 10 mil eBirders. Isso significa 1/4 de toda a comunidade de observadores de aves que tem no Wikiaves, por exemplo. Isso significa que sim, os observadores de aves precisam conhecer muito melhor essa ferramenta que é o eBird e deve usar sim o Wikiaves e o eBird. São 27 estados que utilizam o eBird e nós temos quase 10 mil hotspots, os pontos que centralizam e compilam as listas e permitem que as listas sejam visíveis para qualquer observador do mundo poder consultar e visitar esse exato local. É assim que as pessoas conseguem programar as suas passarinhadas, investigando o que tem nesses pontos chamados de hotspots. E como que você, cidadão cientista, pode contribuir com o eBird? A sua contribuição é dizendo aonde está a espécie no tempo e no espaço, na própria lista do CBRO de 2021. Os nossos ornitólogos definiram que os cidadãos cientistas foram responsáveis pela inclusão de 18 espécies novas para a lista. 18, gente, isso é muito relevante. E aqui eu coloquei o registro da gaivota cinzenta, que foi feito por uma aluna minha, a Clarice Odebrecht, e ela fez esse registro quando ela estava entrando para o curso Rotina Passarinheira. Ela praticamente ainda não tinha experiência. Isso significa que qualquer um de vocês pode fazer um registro raro.
Esse registro nem existia no Wikiaves quando ela conseguiu essa fotografia. Ela tentava colocar no Wikiaves e não conseguia, porque não batia com o padrão de nenhuma espécie. Era uma espécie inédita para a lista. Quando houve a adição da espécie, ela conseguiu postar a foto dela no Wikiaves. Não é demais? Imagina você conseguindo fazer um registro desse. Não tem preço, é Mastercard. Bom, eu falei para você de alguns benefícios que você pode trazer para as aves. Mas quais são os benefícios para você de usar o eBird? Você vai ter tudo salvo e disponível em alta qualidade, a mesma qualidade que você subir o seu arquivo, você vai ter lá guardadinho na nuvem da Universidade de Cornell em segurança. Você vai ter também tudo organizado. Toda vez que eu preciso procurar uma foto, é muito mais fácil eu encontrar no Wikiaves ou no eBird do que nos meus arquivos, porque nos meus arquivos eu não tenho tanta referência. Eu não tenho como colocar o nome da espécie ou a data e encontrar o meu registro. Nas plataformas de ciência cidadã, você pode fazer isso. Em poucos cliques você localiza a sua foto e faz o seu download de qualquer lugar do mundo. Você também pode planejar suas passarinhadas. Como? Você pode xeretar nos hotspots de qualquer lugar do mundo para saber o que pode aparecer naquele exato ponto e em qual data. Aí é só você arrumar suas malinhas e viajar para aquele local para registrar aquela espécie. E você vai chegar no local e não vai ficar perdido, porque você vai naquele exato endereço do hotspot. O próprio eBird calcula, ele mostra para você como que você pode fazer para chegar naquele local. Ele te dá o direcionamento na opção obter direções. Você também vai estar contribuindo para a conservação das espécies, fornecendo essas informações do seu dia a dia que parecem tão bobinhas, mas que quando elas são somadas, quando elas são analisadas durante um ano inteiro, por exemplo, elas têm um extremo valor, um valor imensurável que você mesmo vai ficar impressionado com a riqueza e variedade de espécies que você pode encontrar em um ano de observação no mesmo local. Isso acontece porque as aves são muito dinâmicas, elas se adaptam rápido às modificações ambientais e também tem a questão das espécies que migram. Então vocês vão perceber que existe mesmo uma variação na presença ou ausência das espécies no decorrer de um ano. E é delicioso perceber isso. A gente fica ansioso para as espécies partirem e retornarem da migração. E aqui eu vou citar alguns exemplos de trabalhos que foram publicados porque cidadãos cientistas no Brasil colheram dados valiosos para os ornitólogos e pesquisadores publicarem esses trabalhos. Esse daqui é um deles, que a ciência cidadã revelou a migração críptica encriptada do urutau no Brasil. Ainda não tinha sido documentada. Também gerou informações para escrever esse trabalho aqui sobre as andorinhas azuis, a Purple Martin, que é uma espécie que realiza uma migração de longa distância. Ela migra daqui do Brasil para os Estados Unidos, onde ela se reproduz. Essa área laranja é o local de reprodução. Essa área em amarelo é o local quando que a ave passa. E aqui no Brasil é o local chamado também de descanso reprodutivo. E a distribuição e a migração da andorinha azul foi publicada em detalhes por conta das suas observações.
também tem esse outro trabalho, que é sobre conservação de aves no Brasil, que demonstra os desafios e soluções práticas e eficazes para um país mega diverso como o Brasil. Esse trabalho foi publicado pela equipe maravilhosa da SAVE Brasil. Olha, gente, como são valiosos esses dados que parecem tão bobinhos que você pode colher todo dia na sua casa. Para finalizar, esse trabalho científico aqui nos Estados Unidos conseguiu proteger as aves de colidirem, de serem mortas, quando elas colidiam com o gerador de energia eólica. Mas com os dados apurados sobre o horário que essas aves realizavam a migração e as datas exatas que elas iam migrar, foi possível automatizar um sistema que ligava e desligava os geradores de energia eólica nos horários que as aves estariam passando por aquela região. Gente, olha só que maravilhoso isso! Você quer contribuir? Então você tem que aprender, tem que usar o eBird. Infelizmente, o meu tempo é muito reduzido para que eu possa explicar em detalhes como você pode usar o eBird, mas eu deixei um presente especial para todos que preencherem o formulário, o questionário dessa aula, com passo a passo de como você pode começar a produzir as suas listas no eBird. Eu foquei aqui a minha energia em mostrar, em convencer você de como o eBird pode ser interessante para o seu uso e como pode fazer bem para as aves. Mas explicar o passo a passo de como acessar a plataforma, de como realizar cada ação na plataforma, demanda muito tempo e cada aluno tem uma dificuldade específica. Não é o tipo de coisa que eu consigo resolver em episódios assim. Eu não consigo fazer isso para um grande grupo numa aula assim, porque as dificuldades são muito específicas. Nesse ponto, eu posso dizer que eu passei para você nessa semana tudo que eu podia passar de mais relevante para que você possa começar a identificar as aves aí da sua região pelo canto e também pela aparência. Juro que eu me esforcei ao máximo. Mas você vai ter que estudar tudo sozinho, inclusive ler os e-books com muita atenção, pesquisar. Isso leva um certo tempo, dá um certo trabalho. Se você tiver dúvida, não vai ter quem te ajude, mas se você quiser uma mãozinha, aliás, uma mãozona, todo o apoio que você precisa, você vai ter no curso Rotina Passarinheira, que foi especialmente desenhado para que você possa, de fato, conhecer e identificar os pássaros da sua região pelo canto e também pela aparência por conta própria. Mas para quê? Para a sua terapia e para a preservação das aves. Vem fazer parte desse super grupo de pessoas queridas que observam aves. Que observam aves pelo Brasil com muito conhecimento. O que você vai encontrar? Agora eu vou falar rapidamente o que você vai encontrar no curso Rotina Passarinheira. Os maiores detalhes sobre o curso eu vou fornecer para vocês amanhã em uma aula que eu vou dar para vocês sobre a família Ramphastidae, que é dos tucanos, e também eu vou detalhar o que vai ter em cada módulo, como vão ser os nossos encontros, com qual periodicidade e também uma surpresa especial para os alunos que se inscreverem no primeiro dia de matrícula, que vai ser segunda-feira. Mas hoje eu já vou dar uma ideia superficial para vocês do que tem no curso.
São 12 módulos com mais de 60 aulas de conteúdo de qualidade, profundo, didático, visual e também sonoro. São aulas sobre mentalidade, sobre Bird, muitas aulas sobre Bird com todos os passo a passo, todo o meu conhecimento como moderadora e experiência para ajudar você a resolver tudo que você precisar. Mais informações sobre como montar o seu comedouro, quais alimentos usar. Taxonomia, que é a maneira de organizar as espécies, para você entender sobre nomes científicos, a estrutura das famílias, das ordens. Isso vai te ajudar muito a entender tudo sobre as aves. Como memorizar os cantos, os chamados, os nomes das espécies. Existe técnica para isso e eu vou te ajudar. Eu também construo para cada aluno meu a lista base, aquela lista de espécies prováveis para sua região, que eu ensinei como faz, mas tem alguns detalhes que só uma pessoa mais experiente mesmo pode filtrar para você. Então tá aqui uma partezinha da planilha plano de voo que eu faço para cada um dos meus alunos. Dá um trabalhão, mas vale muito a pena. É a sua linha mestre. Também vou te ensinar como criar o tal hotspot para que você possa compilar e concentrar suas listas diárias e deixar aquele ponto visível para o mundo inteiro poder também ver as espécies que você encontra. Todos os tutoriais para que você possa explorar todas as funcionalidades maravilhosas do eBird. Vou explicar, ensinar como faz os 5 principais tipos de lista no eBird. Todo esse menu aqui, ó, vai ser decifrado para que você domine mesmo essa ferramenta. E eu julgo que é a base para o observador de aves que quer praticar essa atividade todo dia na sua casa. Tem um módulo inteiro sobre vocalizações, são 5 aulas riquíssimas para você entender tudo sobre vocalização e memorizar vários cantos de espécies comuns com muita técnica. Aulas sobre migração. São 5 aulas sobre migração super interessantes também, que esclarecem todos os pormenores desse comportamento incrível que as aves têm. Vou também orientar vocês sobre a compra dos equipamentos para gravação de canto, para compra de binóculo, de máquina fotográfica e, gente, escolher o equipamento que é o mais adequado para o seu perfil de observador de aves. Somente com essa orientação é possível que você já consiga economizar o valor do curso, porque esses equipamentos são caros e se você compra algo que não vai te servir bem, ou você tem que conviver com equipamento que não te atende bem e que às vezes te incomoda em alguns aspectos, ou você vai ter que jogar dinheiro fora, vendendo esse para comprar outro. Vou explicar exatamente como você pode fazer para atrair as aves e tirar todas as suas dúvidas e restrições que você tem para alimentar as aves aí da sua região. Você vai ter também acesso a uma biblioteca compartilhada dos sons, porque as aulas específicas das famílias têm sempre um arquivo sonoro. Tem sempre uma pasta de arquivos sonoros que você pode baixar no seu computador para ouvir como, quando e onde quiser. Tem também o material de apoio das aulas em PDF.
para que você possa acompanhar as aulas de uma forma muito mais didática e produtiva. Você também vai ser orientado sobre quais espécies você deve encontrar em cada tipo de ambiente, na cidade, nas bordas de mata, no cerrado, na praia. Conhecer as técnicas para memorizar os cantos e receber o caminho das pedras de como começar e manter a rotina passarinheira na sua vida, com o desafio motivacional que o eBird traz, o auxílio também no cadastro das plataformas. E aqui a cereja do bolo, como se já não bastasse tudo isso, tem o acervo de 32 famílias explicadas uma a uma, mostrando os indivíduos mais comuns com todos os seus pormenores. Eu começo posicionando como cada família de ave brasileira está posicionada em relação a todas as aves do mundo. Explico sobre a morfologia principal, as características externas físicas de cada família, os aspectos da vocalização, se são bons cantores, se não são bons cantores, se são imitadores. O tipo de alimentação, são carnívoros, vegetarianos, são onívoros, os hábitos também, os comportamentos, o tipo de reprodução, o tipo de ninho e também toda aula tem tarefa. E eu não vou ler aqui para vocês todas, mas olha só, são essas as famílias que vocês vão conhecer no curso Rotina Passarinheira. Furnaridae, Dendrocolaptidae, Tiranidae, Traupidae, as que mais aparecem na rotina passarinheira de vocês. E no curso vocês vão ter acesso a encontros virtuais e também reais. Tem uma viagem que eu ofereço para os meus alunos, que é um encontro aqui pertinho da minha casa, na Floresta Nacional de Passa Quatro, e eu vou ter todo o prazer de guiar vocês. E além desse encontro real, tem os encontros virtuais, que, dependendo da fase do curso, acontecem semanalmente ou a cada 2 semanas. E aqui vocês podem ver uma parte dos meus alunos na foto que a gente costuma tirar quando a gente encontra pelo Google Meet. Você vai ter um grupo no WhatsApp para guiar você na sua jornada, resolver suas dúvidas, encontrar motivação, aprender a pescar mesmo, publicar suas tarefas e ter um grupo mesmo de apoio, de amigos que vão te ajudar nas suas dúvidas e fazer com que você se sinta bem junto com pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento e aprendizado que você. A recomendação do livro certo para que você possa maximizar o seu aprendizado na sua região. E eu garanto que você vai aprender com o melhor e mais detalhado conteúdo sobre ornitologia que tem disponível, porque ele é oferecido na forma de vídeo e também escrito, e as referências são as melhores possíveis. O livro do Helmut Sick, Ornitologia Brasileira, e o Birds of the World, a coleção de livros e online que tem tudo atualizado para que o seu conhecimento esteja sempre em dia da melhor maneira possível. Gente, esse conteúdo não existe em nenhum local da internet, em nenhum local. Se vocês quiserem ter esse conhecimento, vocês vão ter que estudar por conta própria. Ao final do curso, vocês, claro, têm o certificado de conclusão emitido pela Hotmart, a melhor, mais segura plataforma de acesso a cursos no Brasil.
esse presente é super especial. Só esse presente aqui já cobre o valor do curso Rotina Passarinheira, que é o encontro real dessa vez lá na Floresta de Passa Quatro, onde eu vou guiar vocês e conhecer vocês pessoalmente, o que eu adoro. Também tem o mini curso de fotografia do Adriano Gambarini, um fotógrafo de natureza com mais de 30 anos de experiência e 18 livros publicados. Ele é o fotógrafo contratado de forma permanente pela Nat Geo Wild. Vocês estão de brincadeira? Poxa, é muito sensacional. Ele tem uma didática incrível e vai mudar o seu conceito sobre fotografia. E no final, qual que é o custo desse curso? Quanto que custa, gente, uma terapia? Pensando assim, numa sessão que seja baratinha, R$ 100. Se você fizer um tratamento mensal aí, 4 vezes no mês, R$ 400. Se você fizer um tratamento de aí no mínimo 3 meses, você vai estar despendendo de um valor de cerca de R$ 1.200 para ter uma terapia. Mas nem sei se isso vai te ajudar muito, e são só 3 meses. Tá, mas e se você for então fazer uma saída de campo, uma passarinhada guiada? Quanto você vai gastar? O custo de uma passarinhada guiada de 2 dias, um fim de semana, um só, vai te custar, dando um preço assim camarada, de hospedagem, R$ 400, no mínimo R$ 200 por dia. Você vai gastar também, no mínimo, R$ 300 com a guiada, isso se você conseguir dividir com um grupo um pouquinho maior. De combustível aí, pelo menos R$ 300 e a alimentação também, pelo menos R$ 300, gente. Isso dá um montante de R$ 1.300 para que você possa fazer uma passarinhada aí de um final de semana, uma passarinhada guiada. E o curso Rotina Passarinheira, que tem passarinhada guiada, tem conteúdo de qualidade, tem encontro para tirar dúvida comigo, tem acesso a todas as aulas gravadas, tudo na Hotmart. Quanto será que custa esse curso? Meu Deus, deve ser uma fortuna. O curso, na verdade, não custa nada, porque o que custa é aquilo que não vale. Mas o curso Rotina Passarinheira vale cada centavo e tá barato demais. O investimento, isso não é custo, isso é investimento, é de apenas 12 parcelas de R$ 97,14, à vista R$ 997 com desconto. Gente, pensa bem, uma pizza de um final de semana, uma saidinha para o cinema, qualquer coisinha que a gente vai fazer no mercado, a gente gasta R$ 100. O que vai ser isso no mês para você ter o acesso a um curso desse, com todo esse conteúdo, com encontro ao vivo, com bônus, com mini curso de fotógrafo experiente, com grupo para você ter contato, para você fazer amizade, para você passarinhar. Sinceramente, eu nem sei o que eu posso dizer a mais para você, para te mostrar que isso aqui é uma oportunidade única que vai te ajudar demais a combater o estresse e a fazer o que você gosta, o que você quer, com todo o apoio. E não para por aí. Se você está achando que investir esse dinheiro vai ser arriscado, não, não, não. Não tem risco nenhum. Eu confio tanto no meu produto que o risco ele é todo meu.
você vai ter um mês de risco zero. Você adquire o curso, você tem acesso às aulas, aos primeiros módulos, você assiste durante 30 dias. E se decidir que o curso não é para você, é feito o reembolso integral do que você investiu. Se você começar investindo, por exemplo, uma das parcelas de R$ 97, terminar o prazo de 30 dias e você perceber que não é o que você esperava, não tem problema. É só me mandar um e-mail dizendo que você não está satisfeito, que eu devolvo o seu dinheiro. Aliás, eu nem devolvo. A Hotmart, ela nem passa o dinheiro para mim antes desse período, que é o período de garantia. Eu só recebo o meu dinheiro depois que você decidiu que você vai continuar comigo. Você não precisa justificar nada, explicar nada. É só você dizer que não quer mais. Simples assim. Bom, nesse ponto eu não sei mais o que eu posso fazer ou te dizer para que você venha fazer parte do meu time de alunos Rotina Passarinheira. Nesse ponto você tem 3 caminhos. Você pode ignorar tudo que eu falei e continuar a sua vida normalmente. Você também pode achar que tudo foi muito legal e procurar aprender e fazer tudo sozinho. Ok, vai te dar trabalho? Ok, a opção é sua. Mas eu aconselho muito que você resolva fazer parte desse seleto grupo de alunos comigo. Vem comigo? Vem ser semente! Vamos espalhar essa atividade de observação de aves com conhecimento de qualidade por esse Brasil lindo. Tô louca para te conhecer melhor. Te espero no curso Rotina Passarinheira, porque passarinhar transforma. Ah, eu só dei uma pincelada aqui no curso Rotina Passarinheira. Vocês vão ter muito mais detalhes e poder tirar todas as suas dúvidas na segunda-feira, que é o dia que as inscrições para o curso Rotina Passarinheira serão abertas. E elas ficam abertas por somente uma semana. Então, não bobeia. Ah, e lembra, hein? No primeiro dia tem uma situação especial. Então, fica ligado, assiste o vídeo logo que ele for lançado, para você não perder essa oportunidade. Eu te espero. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.